Aqueles que creem e obedecer vai longe, e aqueles que não creem e não obedecer se acabam. Hoje a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o apóstolo Fernando, está fazendo mais uma live para todo o Brasil, para todo o mundo. Quando ele diz assim: lembrai-vos de quando Abraão levantava os alicerces, a casa de Ismael, também dizendo: Senhor nosso, aceita de nós, por certo, tu és o enviante e onipotente. A igreja, ela tem a obrigação dela anunciar o Evangelho. Ela tem a obrigação de falar de Deus, do poder de Deus. Ela não tem a obrigação de estar louvando nem cantando. Quando ele diz assim: Senhor nosso, fazer ambos de nós molismas para ti, fazer de nossa descendência uma comunidade moslina para ti, ensinar-nos os nossos cultos e voltar e para nós reunidos, por certo, tu és o renicioso e o misericordioso. Quer dizer, ele está mandando que nós façamos culto, pregue a palavra de Deus. Ele não está mandando que louve, não. Quando ele diz: Senhor nosso, nada lhe um mensageiro, Senhor nosso, nada lhe um mensageiro, vindo deles, o qual recitará para eles teus versículos. Ô meninas, por favor, Sara, desde bem para frente. Vocês não brinquem, não. O Senhor nosso, e mandar-lhe um mensageiro vindo deles, o qual receitará para eles teus versículos e lhe ensinará o livro. Olha aí. Ele está dizendo que a gente vinha, um mensageiro, para Deus, para ensinar o quê? A palavra de quem? De Deus. E a sabedoria, e os dignificará, por certo, tu és o Todo-Poderoso e sábio. Deus é o Todo-Poderoso e o quê? Sábio. Abraão com suas escravas, Agar, Ismael, filho primogênito de ambos, rumaram para o sul da Península Arábica, no vale de Nacá, no mesmo lugar onde, tempos mais tarde, Abraão recebeu uma revelação de Deus. Recebeu o quê? Uma revelação de quem? De Deus. Ordenou ele que Abraão constituísse aí um templo para a sua adoração. E assim foi erguido cá o primeiro santuário consagrado a Deus pelo homem em todo o mundo do versículo. Está vendo? Primeiro santuário para Deus foi feito por Abraão. Molisne, para ti o termo corresponde em Arábia ao
ao particípio presente de verbo, aslamar, que originalmente significa entregue-se, prostramente, entregue-se voluntariamente e obedeça, e restituimente entregue-se ao Islã, a religião prepaga por todos os profetas. Nos textos, este termo derivar da raiz arábia, salam, paz da Islã, a religião de paz, em Islã, aquele que se entrega inteiramente esta religião de Deus. No Alcorão, o termo muslim qualifica todos os profetas e todos os crentes, os bons crentes. Simone, cadê você, rapaz? Oh, meu Deus. Eita, meu Deus, está ficando complicado. Li a descendência de Abraão e Ismael. Ó, Lé é a descendência de Abraão e Ismael. Mensageiro vindo deles, atentando à súplica de Abraão, Deus enviou-lhe por mensageiro, surgido por meio dos arábias, descendente de Ismael, filho da patriarca. O livro de Alcorão. Quem, pois, rejeita a crença de Abraão? Quem, pois, rejeita a crença de Abraão? Senão aquele cuja alma se perde na intendência e, com efeito, escolhendo-lhe na vida terrena. Por certo, na derradeira vida será dos íntegros. Gente, a gente não pode deixar de não acreditar em Abraão. Abraão é a base de tudo. Quanto ao seu Senhor, ele disse: islamize-te, islamizo para o Senhor do mundo. E Abraão recomendou aos seus filhos, e assim também Jacó, dizendo: os filhos meus, por certo, Alá escolheu para vós a religião, então não morarás, senão enquanto morarás. Está vendo aí? Quem escolheu a religião para os filhos foi Abraão. Foi ele. Mas é complicado. Os fortes vos testemunhas. Quando a morte se apresentou a Jacó. Olha, a morte se apresentou a quem? A Jacó. Quando ele disse aos seus filhos: o que adorarás depois de mim? E disseram: adoraremos ao teu Deus, ao Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Isaque. É aí que eu estou certo? Certíssimo. Não existe aqui na religião gente mais certa do que eu. O resto tudo é com Abraão e Isaac. Abraão é o pai de Isaque. E Isaac e Jacó. De Jacó. Como um Deus único para eles, seremos muçulmanos. Essa é a nação que já Ló, Abraão, Islamite e tradução de ali, forma imperativa
derivada de asnilá, peretrinto, do infino, islá, note, se, isnaliza-se, e neologismo, calcado no verbo arábico e criado em fundação da necessidade de evitar ocorrência de periferia contento, tais como entrega-me submissa a Deus. A religião ismânica. Este versículo foi revelado em resposta à assertiva dos judeus, de que ignorava que Jacó e Israel, antes de morrer, recomendaram aos seus filhos que seguisse a religião judaica. O Alcorão observou que eles não podiam assegurar tal fato, já que não se encontravam na hora da sua morte. Eu mesmo não digo mais nada aqui em casa, viu, minha gente? Eu não. Eu vou desistir, certo? Eu vou. Nivaldo não quer nada, Simone não quer nada, só vem quando termina. Está tudo errado, gente. Quando começa a palavra de Deus, tem que todo mundo estar na hora. E não querem nada aqui. Nada. Aí vocês vão ficar só, porque eu vou cair fora. Eu vou ficar dentro de uma casa, eu sendo religioso, os outros não sendo. Só eu faço, os outros não fazem. E aí nós vamos parar com isso? Aonde é que nós vamos receber alguma bênção? Não vai. Se você estiver numa igreja, sua mulher não está, seus filhos não estão, seus irmãos não estão, Deus não vai abençoar, não. Dá não. Não, a palavra disse aqui agora, quando ele disse assim, ó, veja, quando ele disse, quando ele disse aos seus filhos, o que adorarás depois de mim, disseram, adoraremos ao teu Deus e ao Deus dos teus pais, Abraão e Isaque como um Deus único, para ele seremos mesmos. Essa é a nação. Então, a gente está dizendo aqui ao povo, venha para ouvir, não adianta estar atrás de emprego, não adianta estar atrás de nada se não tiver o Deus verdadeiro na vida. Pode esquecer. Pode esquecer. Passou a ela o que loprou, e a vós que lograstes. Não sereis interrogados acerca do que fazeis. Quer dizer, está dizendo. Estão levando as coisas na brincadeira aqui. E eu não vou pagar um preço por ninguém. Eu saio fora. Eu não vou ficar. Se continuar nesse sistema que está aqui em casa, eu estou saindo. Ele disse, sede judeus ou cristãos. Olha, ele disse, sede judeus ou cristãos, vós sereis guiados. Ó, ser judeus ou ser o quê? E você vai ser o quê? Guiado. Dizer, nenhuma não mais seguimos a crença de Abraão. Monetiza. Sincero é que não era dos idólatras. Porque se a gente tivesse aqui, povo, as famílias tivessem ouvindo coisas erradas, tinha razão. Mas eu só falo a verdade. Eu só prego a verdade. Eu não minto. Para quê? Tu pagar um preço? Não. Dizer
como em Alá, no que foi revelado para nós, no que foram revelados para Abraão, Ismael, Isaque e Jacó. Não adianta. Não se brinca com a obra de Deus. E mais essa. Para as tribos, no que foram concedido a Moisés e a Jesus. Para as tribos, no que foram concedido a Moisés e a Jesus, no que foram concedido aos profetas, por seu Senhor, não fazendo distinção entre nenhum deles, e para eles somos muçulmanos. Não faz distinção Moisés e Jesus. É um só. É o que eu venho dizendo. Então, se ele crerem no mesmo em que vós credes, com efeito guiar-se-ão. Se voltaram as costas, por certo, estarão em discórdia. Então Alá te bastará contra eles, e eles coniveniente e onisciente. Olha aqui. Olhe direitinho. Então, se ele crer no mesmo que vós credes, com efeito guiar-lhe-ão. Se voltarem as costas para o certo, estarão em discórdia. Então Alá te desbastará contra eles, e eles um inconveniente e inocente. Quer dizer, se você virar as costas para Moisés ou para Jesus, Deus vai lhe pegar, porque os dois são um só. Nossa religião é pintura de Alá. Quem melhor que? Aqui, quando ele vai traduzir, ele e os judeus e os cristãos. Versículo dirigido-se aos melinos. Os arábias cristãos misturavam uma tintura de tonalidade amarela a guardar bastinas, para mostrar que o peso pessoal batizado tomou novo corpo em vida. Ismalino não crê, seja misericordioso, seja batizado por ser salvo, e seguirá que mais elevado batismo é o batismo de Deus, pelo qual assumimos simbolicamente com Deus e nos fundamento em sua bondade, purificando-se. Alá entingi e ele estamos adorados. Então, gente de Deus, observe vocês que estão me ouvindo aí fora, e nós aqui que estamos em família. Cadê o povo? Cadê o povo, gente? Nem os de casa quer ouvir a palavra, quanto mais os de fora. Quer não? Não quer, eu passo o dia todo aqui, sentado ali, fazendo vídeos e observando. Eu não vejo Nivaldo, Pedro, Simone, Sara, Rebeca, Deise, aqui dentro de casa falar em Deus. Eu não vejo. Nenhum dizer, meu Deus, me ajude, meu Deus, me oriente. Estou errado, irmão? Diga, senhor. Hein? Se não mudar, nós não conseguimos não, gente.
Diz uma palavra que desde pequeno que eu entendia. Uma andorinha só não faz verão. Eu não vejo ninguém sair daqui de casa e dizer, meu Deus, obrigado, meu Deus. Voltar, obrigado, meu Deus, que nós voltamos. Obrigado, meu Deus, pela refeição. Obrigado, meu Deus, pela noite que o Senhor está dando. Eu não vou me deitar por não agradecer a Deus. Eu não me acordo de manhã por não agradecer a Deus. Aonde eu estou me lembrando de Deus. Porque se eu não tiver, eu que vivo me lembrando de Deus, 24 horas, eu vivo passando as coisas que eu venho passando, e se eu não tivesse ligado a Deus, qual era a minha situação? Quando ele diz, olha, disse, argumentai como sobre Alá, enquanto Ele é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o nós, nossa obra é vós, nossas obras é para com Ele, somos sinceros. Está vendo aí? Ó, gente, eu não posso dizer nada, porque eu acho que se eu disser alguma coisa eu queria problema. Mas se continuar o mundo do jeito que está indo, acabou-se. Porque as igrejas mentindo, os pastores mentindo, os padres mentindo, os pregadores mentindo, não leva a palavra de Deus a correta. Como é que vai ser a situação? Hein? Ou dizer que Abraão é Ismael, Isaac e Jacó. Aí, o que eu disse? A mesma coisa que eu venho dizendo. As tribos eram judeus ou cristãos. E diz, sois vós mais sabedores, ou Alá, quem mais injusto, quem aquele que oculta um testemunho que tem de Alá, e Alá não está destinado ao que fazem. Ó. Vocês estão pensando, nós estamos pensando, se nós não se pegar com Deus, nós vamos chegar a lugar nenhum. Ninguém vai, nem tente. Não adianta emprego, não adianta firma, não adianta porcaria nenhuma. Primeiramente, tem que se pegar com Deus, buscar Deus, para chegar ao objetivo. Essa é uma nação que já passou. Ela o que lucrou, a vosso o que lucrastes, não sereis interrogados acerca do que fazeis. Olha, essa geração de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Jesus, ela já passou, certo? Os que sensatos entre os homens dirão, o que os faz voltar as costas à sua direção, para qual estava virado, disse e de Alá o levante, o poente ele guia a quem quer uma seta reta. Quer dizer, Deus guia você para onde Ele quer. Não é para... Está ouvindo, seu irmão? Tente fazer alguma coisa sem ser com autorização de Deus. Ou o seu Júnior, ou eu, ou Simone, ou as meninas, que aqui não tem nenhuma besta. Aqui não tem ninguém besta. Sabe chamar nome, sabe fazer o que não deve.
Viu? A ilusão aos judeus, que ocultaram o testemunho de que haveria de chegar a um profeta com a mesma mensagem de Abraão, ou seja, do islamismo. Direção de cá e de Nacá, nas planície do Islã, os molistas, em prazer, se voltavam em direção a Jerusalém. Depois foram ordenados a voltar-se para cá. Esta mudança desagradou a muitos judeus, que vieram muito um meio de desprestigiar o judaísmo, que está então ditava para toda a direção da praça. Se a gente, meu Deus, não for para Deus, nós estamos o quê? Mortos. Que é ali a direção para a qual os melinas se volta para prezar, seja em direção de cá ou caiá. Mesma prenícia de Isná, Molina, em prenícia Val, em direção a Jerusalém, depois foram ordenados a voltar-se para cá. Esta mudança desagradou a muitos judeus, que viram nisso um meio de desprestigiar o judaísmo, que até então ditava para toda a direção. Gente, observe. A palavra, ela está ensinando a gente. Seu fulano não mude, seu fulano não faça isso. Você já pediu a Deus direção para fazer isso? Você já pediu a Deus a direção para se mudar para outra cidade? Você já pediu a Deus a direção para sair daquela casa para ir para outra? Você já pediu? Você não pediu. Então, depois que você sai, que se arrebenta, aí vem acusar quem? Eu não. Errado foi você. Quando ele diz, assim fizemos de vós uma comunidade mediana, para que sejas testemunha dos homens, para que os mensageiros sejam testemunho de vós, e não fizemos direção para o qual tu nem estava virado, senão para saber distinguir que seguir o mensageiro do que torne atrás virando os calcanhares. Por certo, essa mudança é penosa. Olha, está vendo aí, seu irmão? Está ouvindo aí? Essa mudança é o quê? Penosa. Você vai pagar um preço, ou eu, ou qualquer um, de se arrebentar. Você não está no cantinho quieto? Fique lá, espere. Eu mesmo não vou por cabeça de ninguém que é mais baixo do que eu. Quando a pessoa vem dar um conselho a mim, olha para ele, vem cá, quem é tu? Mostra um princípio que tu tem. Mostra uma coisa boa que tu tem feito. Uma casa, um carro, um caminhão, um trator, uma máquina, um trabalho. Se tu não me mostrar nada disso, para mim tu não vale nada. Teu conselho para mim é perdido. Quando ele diz, incerto para aqueles a quem Alá guia. Ó, incerto, olha seu irmão.
incerto para aquele a quem Alá guia, e não é admissível que Alá vos faça perder as recompensas da fé. Gente, nós chegamos até aqui com toda a ignorância minha, com toda a ruindade que eu posso ter. Nós chegamos aqui por intermédio primeiro de Deus e segundo de mim. Porque se eu não tivesse tanta força de vontade, tanta força de conseguir as coisas, passando de cima de pau, de pedra, de miséria, de gente ruim, covardes, mentirosos, ladrões, eu estava aqui. Eu não sei nem onde eu estava. Por certo, Alá para com os homens é compassível, misericordiador. Ah, você está assim, você é assim, e você é o quê? Me mostra a tua planta, o fruto que tu dá. Pelo fruto que eu conheço de ti, tua planta não presta. Para tu dar um conselho, tu tem que ter umas plantas ricas. Quando ele fala, com efeito, vamos revirar de uma face para o céu. Olha aí. Então nós voltemos em verdade para uma direção que te agrade. Volta, pois, a face rumo à mesquita sagrada, de onde que estejamos. Voltai a fazer para o seu rumo, por certo aquele aos quais foram concedido o livro, sabendo que isso é a verdade de seu Senhor e de Alá não está destinado a quem fazer. Gente, quando eu não via a quem sabia, eu me lasquei. Se eu tivesse escutado meu pai, uma mensagem que meu pai me disse, com toda a ignorância dele, eu não tinha chegado onde eu cheguei. E eu ainda tive a capacidade de estar vivo. Porque para muita gente era para não ter morrido. Não era porque eu era ruim, não. Não era porque eu era perverso, não. Olha quando ele diz, mediana a instrução do versículo, Arábia, o meio e a indica que a nação arranca deve estar incerta de extremos em todos os aspectos, para fazer que, segundo o máximo Arábia, o que é melhor está no meio ali. Essa ideia coincidida com o máximo Látima em médio está vigor. Assim, o versículo aqui as moslinas que indacaram se também poderia sua recompensa aqueles que antes as preces se dirigia para Jerusalém. Olha, presta atenção. Em verdade se fazerem ver todos os sinais. Estão ouvindo? Em verdade, aqueles aos quais foram concedido o livro,
eles não seguirão tua direção, nem tu seguirás a sua direção. Entre eles, não seguirão a direção dos outros. Olha aí. O que é que Deus está dizendo aqui? Que nenhum aqui vai seguir a direção um do outro. Não vai. Porque não querem. Querem se perder. Querem se perder, e é o que eu estou dizendo. Quando ele diz, em verdade, se seguirem seus paixões, olha, em verdade, se seguirem suas paixões após o que te chegou da ciência, por certo, sereis, nesse caso, dos judeus, dos injustos. Quer dizer, você deixa de ser justo para ser o quê? Injustos. É o que eu estou vendo aqui. Não tem paciência de esperar. Não tem. Aquelas quais concedemos o livro, conhecemos como conhecem aos seus filhos. Por certo, um grupo deles oculta a verdade enquanto sabe. Quer dizer, da gente aqui não quer ouvir o quê? A verdade. E depois vai dar errado. A verdade vem de seu Senhor. Então não seja de modo algum dos contestadores. Quer dizer, não contesta a palavra de Deus. Não contesta, porque se tu contestar, tu vai quebrar a tua cara. Quando ele diz, para cada um há um rumo para onde ele faz voltar. Então, esmolai-vos pelas boas ações, de onde quer que esteja. Alá vos fará vir todos por certo, Alá sobre todas as coisas e inipotentes. Está falando tudo aqui para nós. A pregação hoje aqui está sendo para a gente aqui dentro de casa. E você observa, não tem ninguém de fora hoje aqui. Está observando isso? Quando ele diz, para onde quer que saias, volte a face rumo à mesquita sagrada. O livro Torá é evangelho. Nem os judeus seguirão a Níquel dos cristãos. Levante nem esta aqui em Jerusalém. O livro de a Torá, pronome, revela-se ao profeta Manuel. O versículo Maomé. O versículo alude ao que certo judeu, convertido aos leão, de um nome de Salão, haveria dito, reconhecido ao selo, como reconhecer meu filho, até o mais alto. Gente, presta atenção, gente. Deus está falando com nós. E falando assim, e muito bem falando. Quando ele diz, ó, sacarada, por certo, esta é a verdade de teu Senhor, e Alá não está desatento ao que faz. Para onde quer que saias,
volte a face rumo à mesquita sagrada, onde quer que esteja, volte a face para o seu rumo, a fim de dar que não haja da parte das pessoas argumentação contra vós. Existe dos injustos, entre elas estão não os recensais e recensiais, isso para que eu complete minha graça para convosco e para vós, criaturas. Quer dizer, estavam aqui pregando, falando, se esforçando, e tá outros não ligando. Como não tivesse acontecendo o quê? Nada, que seja brincadeira. Vocês estão vendo brincadeira aí no mundo? Quem está vendo que o mundo está em brincadeira? Quem está vendo? Ninguém. Em guerra. Em guerra. Assassinato, miséria, matando polícia matando gente. E aí, vocês acham que é o quê? Assim enviamos um mensageiro vindo de vós, que recita para vós nossos versículos, e vós dignifica e vós ensina o livro, e a sabedoria vós ensina o que não sabes. Aí. Vendo aí, falando, está falando com a gente. Então lembrai-vos de mim, eu me lembrarei de vós. Ó. Lembrará de quem? De Deus. E Deus lembrará de nós. Certo? E agradecei-me e não me renegai. Vós que credes, implorai ajuda com a paciência e a oração. Ó, vós que credes, implorai com ajuda, com a paciência e a oração, por certa lá é com os perseverantes. Está vendo aí, Júlio? Está vendo aí, Nivaldo? Está ouvindo, seu Pedro? Não digas, olha, não digas dos que não mortos no caminho de Alá. Eles estão mortos. Ao contrário, estão vivos, mas vós não percebeis. Quer dizer, você que está no caminho de Deus, você está o quê? Vivo. Eu tinha um amigo meu mesmo, era meu motorista. Como era o nome dele, Jesus? Cornélio, não. Josinho. Ele dizia uma verdade. Fernando, tenha paciência, confie em Deus, só em Deus que você vai vencer. Só nele. Teve um derrame, ficou bom, comprou seu carro, morava no sítio, mas a esposa dele chamava-se Maria, e foi testemunho do casamento deles. Mas ele não saía da boca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele tinha tanta fé em Deus que ele fez uma igrejinha na frente da casa dele, para todo dia ele e Maria orar. Certo? Em verdade, puno-vos a prova, com algo de modo de dar fome
da escarniça da riqueza. Prova com algo do medo e da fome e da escarnice e da riqueza e de pessoas, de frutos e de avisará o paraíso aos perseverantes. Olha aí. Vocês estão vendo? Está ouvindo, senhor? Tem vezes que a pessoa perde tudo que tem por simplesmente uma coisa: não ter a perseverança de continuar naquilo que está fazendo. Quando ele diz, aqueles que quando aqueles que quando uma desgraça os alcança, diz, por certo, somos de Alá, por certo, ele retornaremos. Quer dizer, você passa uma desgraça na sua vida, uma miséria, você vai dizer o quê? Eu retornarei para ser rico, para ser melhor. Certo? Sobre essas são as bênçãos, misericórdia de seu Senhor. Esses são os guiadores, os guiados. Estão vendo aí, gente? Vendo aí? Por certo, a Safá, ali estão entre os lugares sagrados de Alá. Então, quem quer que faça a peregrinação? Vamos agora à resposta. Safá, aos deuses colinas localizadas nas proximidade do vale de sucessivamente 7 vezes em busca de água, para que os filhos de Israel, intercediada pela busca, retorne para o justo dos filhos do lado do qual encontrou um anjo, escavando a terra, de onde fez brotar um poço, o poço de Sam, estendente até os dias de hoje. Este percurso de 7 escalados, as colinas integradas ao ritual da peregrinação desde os tempos abraâmicos. Ocorreu que anteriormente ao leão, os arábias procuravam cá aos seus arredores dos ídolos, do tal ponto que se contaminaram. Adorava respectivamente aos ídolos, Ezá, Na e Lé. Com advento disso, naquele lado, os ídolos, peregrinação, passou a constituição um dos pilares do islamismo, juntamente com os jejuns e a expressão de fé. Receio de serem confundidos com os pagãos, os primeiros milênios absorveram-se, percorreram as 2 colinas. Por essa razão foi revelado esse versículo, para esclarecer sobre esse, tranquilizá-los e convertê-los a continuar a observar este ruído. A peregrinação consiste na viagem de Meca para visitar Cá, ao Monte de Arafat,
onde se deve permanecer algum tempo. Esta prática é recomendada a todos os molins, aos menores por vez na vida, de 12 meses do ano lunar, desde que os crentes estejam em condições físicas, econômicas, favorável, além de culto religioso, e consagramos o universal, por reunir milênio todas as partes do mundo, e perseguimos devem trajar-se informalmente com apenas 2 panos brancos, sem costurar, atapados ao corpo. As mulheres devem trajar-se com roupas longas, e conjuntamente todos dão graça ao Senhor. Você está vendo que eles aqui explicam tudo? Tudo que a Bíblia não explica. A casa ou fazer Alá não haverá culpa sobre eles. Ao fazer, vai ver entre ambos. Quem faz voluntariamente uma boa ação, por certo, Alá é agradecido, onisciente. Alá é o quê? Agradecido. Quando você faz as coisas, o quê? Boa, certo. Por certos que oculta o que fazemos, desce das evidências de orientação depois de havermos tornado evidente para os homens no livro, esses Alá os amaldiçoará, e também os amaldiçoarão os amaldiçoadores. Está vendo, gente? Quem não observa a palavra de Deus no livro é o quê? É o quê, meu povo? Amaldiçoado. Olha, vou repetir, viu? Vou repetir. Por certos que oculta o que fazemos, dizer das evidências, da orientação, depois de o ver, nós, tornando evidente para os homens, no livro. Esses Alá os amaldiçoará, e também os amaldiçoarão os amaldiçoadores. Quer dizer, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, ele é o quê? Amaldiçoado. Isto os que se voltam arrependidos e se ameaça evidenciar a verdade. Então, para esse voltar-me-ei reunido os eu sou renunciário e misericordiador. Por certos que renega a fé, morre enquanto renegadores a fé. Sobre essa será a maldição de Alá e dos anjos e de toda a humanidade. Quer dizer, na hora que você amaldiçoa a fé, Divaldo, você perde sua fezinha e conversa a besteirinha que eu vejo você conversando aí, você está pensando que eu estou ouvindo? Não. Você vai ser o quê, Júnior? Amaldiçoado. É o Evangelho que está dizendo, não sou eu. Nada dá certo. Nada. Tudo que é fazer não dá certo. Isto aos que se voltam arrependidos e se amendra evidenciente a verdade. Então, para esse voltai-ei reunidos, e eu sou o renunciador e o misericordiador. Por certos que renega a fé,
e morrem, enquanto renegadores da fé, sobre essa será a maldição. Alá dos anjos e toda a humanidade. Vejo gente aí dizer, eu não acredito, eu não tenho fé. Esse é amaldiçoado de Deus. Neles serão eternos, não se lhe aliviará o castigo, nem se lhe considerará delegação. Louvares longe das coisas mundanas. Louvares longe das coisas mundanas, das vaidades, paixões, normalmente diferença existente entre os homens e o rei, prostrarem ao lado do plebeu, no rico, negro, no negro e do branco, em pé de quantidade, igualmente em uma única fé. Única o quê? Fé. Forma derivada do verbo tornar, visitar, conjunto de rito que considere na vista de carne e no percurso entre duas colunas de azul. Mará feito em qualquer época do ano, ou seja, no Torá. Quer dizer, qualquer época do ano é para a gente adorar quem? Deus. Nosso Deus é Deus único. Nosso Deus é Deus único. Não existe Deus senão Ele. Está vendo aí, povo? Vocês que estão me ouvindo aí? Misericordioso e misericordiador. Por certo, nas criação do céu e da terra, na alternância da meio do dia, no barco que corre no mar, com que beneficia a humanidade, na água que Alá fez descer do céu, com o qual verificar a terra depois da morte, nele espalhar todo tipo de ser animal, na mudança dos ventos, das nuvens, submetidos entre o céu e a terra. Em vaidade, nisso tudo, há sinais para o povo que raciocina. Está vendo aí, gente? Em tudo há o quê? O sinal de quem? De Deus. Dentro dos homens, a quem fez Alá, tome semelhante à adoração, amado como a ama Alá. O que crê são mais veemente no amor de Alá. Esse injusto sublevasse quando viveremos o castigo que toda face de Alá, que Alá veemente no castigo não haveria adorado ídolos. Quando os que foram seguidos ao verem o castigo, romperem com os que seguiram, os laços entre eles se cortaram. Os seguidores dirão, se tivéssemos retornado à vida sempre. Esse versículo foi revelado por ocasião do disfarce feito pelos decretos nenhum para que este lhe revelasse quem era seu Senhor. Semelhante ídolos
ou profere-se entre os homens? Diga amém. Amém. Gostaram? Cadê seu Niló? Ó, gente, eu digo a vocês uma coisa. Deus está falando com a gente. Quero mais um alguém aqui, vai pegar ali. Ó, Deus está falando com a gente, viu, dona Cida? Essa pregação de hoje só foi para a gente. Deus afastou todo mundo. Você está entendendo? Para abrir os olhos da gente. Quando uma pessoa diz a você, a pessoa que tem um nível que eu tenho de falar, de ler, de buscar, fulano, faça isso. Não, eu vou fazer. Então faça. Depois vai quebrar a cara. Você ouviu, seu Nivaldo, que Deus falou? Você ouviu, né? Você é inteligente. Eu nunca tinha lido uma Bíblia com uma pregação tão perfeita como essa. Tu já viu, Júlio? Essa que nós leu? Não ensina. Não ensina nada. A verdade é essa. E aqui ensina. Aqui Deus diz, se você errar, paga. Se você não tiver fé, paga. Se você fizer as coisas que não for dirigida por Allah, por Deus, você paga. Esperar o tempo dele. No tempo dele. Não adianta. Vamos lá. Pai nosso, para todo mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Olha, vou pedir o dízimo e a oferta, porque... E outra coisa, peraí, vou dar, como é o nome dele lá da África? Marcelinho Chapéu de Couro. Uma boa noite. E o seu livro que eu estou lendo, viu? Amém.